E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo eu quero apresentar para vocês 3 recomendações de leituras para que vocês possam entender um pouco mais sobre a escola de pensamento liberal, sobre a escola austríaca de economia e com base nisso também entender como que eu penso. Porque muito do meu arcabouço intelectual, depois de ler vários autores diferentes, mas eu acabei vendo mais sentido nessa escola de pensamento e isso é traduzido aqui nos vídeos. De maneira que muitas vezes antes que eu grave um vídeo sobre algum assunto, vocês já vão saber mais ou menos como que vai estar funcionando na minha cabeça para interpretar os dados que vêm, as notícias que estão chegando. Vocês já pediram vídeos assim várias vezes sobre livros de iniciantes nessa parte, recomendação. E em minha defesa, eu quero falar que é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Eu já tinha gravado anteriormente e não é do meu perfil apontar culpados, né? Longe disso. Mas o Kaique perdeu o primeiro vídeo, por isso eu tento que gravar uma segunda vez, né, Kaique? Grande abraço, viu? Obrigado aí por ter perdido o vídeo. Agora, continuando. O primeiro livro dos 3 que eu quero recomendar, e eu acredito que é o mais simples de se entender, embora os outros 2 também sejam simples, inclusive são livros pequenos, em 2 dias você consegue ler, é esse aqui, do economista austríaco Ludwig von Mises, chamado As 6 Lições, e nesse livro ele consegue ser extremamente didático pelo seguinte: esse livro é a transcrição de palestras que ele fez na Argentina nos anos 70, quando eles estavam buscando, havia um Instituto Liberal na Argentina, tentando adotar um caminho mais liberal para a economia argentina, que obviamente no longo prazo acabou não acontecendo, Tiveram uns flertes com o liberalismo de vez em quando, mas a própria história da Argentina, pelo menos ali após a Segunda Guerra Mundial, começando com o governo do Perón, é uma história muito mais voltada para um intervencionismo extremo, tendendo ao espectro socialista muitas vezes do que algo liberal. E o que o Ludwig von Mises ele fala nesse livro, As 6 Lições? Basicamente, o livro é dividido em 6 capítulos, onde ele começa falando sobre capitalismo, para que as pessoas possam entender o que ele é, Muito do que a gente entende como capitalismo, na verdade, não é o capitalismo, segundo a visão do Ludwig von Mises da escola austríaca, seria muito mais o intervencionismo, o Estado interferindo bastante na economia, que é o 3º capítulo. O 2º capítulo entre esses 2, ele fala sobre socialismo, com foco ali em planejamento governamental, cálculo econômico, que é um problema. Inclusive ele tem um outro livro com esse título, O Problema do Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista, onde lá em 1921, 4 anos depois que os bolcheviques fizeram sua revolução na Rússia imperial, em 1917, 18 a família real foi executada em Ekaterimburgo, e em 1921 ele falou, olha, o socialismo ele tem um problema, ele não vai dar certo por conta dessa questão do cálculo econômico. Simplificando ao extremo aqui, uma noção de alguns minutos, ele falava o seguinte: se você não tem a propriedade privada dos meios de produção, então você não tem um mercado para meios de produção. Tem uma pessoa vendendo para outra. E se não tem uma pessoa vendendo para outra, você não tem preço. E sem preço, você não sabe o que é mais importante, porque o preço é uma sinalização. Se você vê que a água que normalmente custa, sei lá, R$1,50 uma garrafinha de 500 ml, de repente está custando R$7 numa cidade, aquilo está sinalizando que a água ficou escassa para a demanda que existe naquela cidade, então muita gente vai pensar o seguinte: nossa, eu compro água por R$1,50 aqui a 50 km dessa cidade, lá está custando R$7, vou me entupir de água aqui para vender na cidade e rapidamente o preço ele volta a baixar. Então ele falava que por conta disso, dessa falta de preços, o que acaba levando o planejamento central do governo a adotar políticas cada vez menos eficientes, voltadas para a resolução dos problemas, o socialismo com o tempo não teria como dar certo. A questão é que esse tempo, ele escreveu em 21, foi de 70 anos. A União Soviética só caiu lá em 1991. Contudo, aconteceu exatamente isso. Depois que a União Soviética caiu, ficou sabendo que eles copiavam preços do mercado europeu, usavam uma certa memória de preços, mas isso era um problema quando surgiam coisas novas, então eles deixavam funcionar um mercado paralelo para que eles pudessem ter uma noção de preço e de planejamento. Então era um problema real do socialismo. No 4º capítulo ele fala sobre inflação, um conceito que deve ser corretamente compreendido. A própria compreensão errada, equivocada do fenômeno da inflação nos leva a culpar pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com isso, Porque se a gente entende inflação, como geralmente é ensinado aqui no Brasil, como simplesmente subida dos preços, quem sobe preço é o comerciante, ele vai lá e remarca preço, então a inflação é culpa dele. Agora, se a gente entende inflação como a escola austríaca entende, que é um aumento da oferta monetária, já que o dinheiro é monopólio do governo, quem pode aumentar a oferta de dinheiro, a oferta monetária na economia? O próprio governo, então ele que acaba causando inflação. Na 5ª parte tem o investimento estrangeiro, que também é algo bem pouco compreendido, O pessoal muitas vezes dá uma conotação negativa para quando o estrangeiro
investe em um país. E o sexto e último capítulo fala sobre políticas e ideias. É um livro que é muito bom, ele é para o iniciante porque dentre os economistas que eu leio, eu acredito que há vários muito bons, né? Eu gosto muito do Hayek, por exemplo, do Rothbard, mas o Ludwig von Mises é um cara extremamente didático. Se vocês aqui me acham didático é porque não conheceram ainda o Ludwig von Mises. E os outros dois livros são mais voltados especificamente para o pensamento liberal em si. Não é da escola austríaca de economia, é de um autor francês, ambos os livros do Frédéric Bastiat, viveu ali na metade do século XIX, que já era uma época onde o governo francês estava bem intervencionista. E o que ele fala nesses livros? Bom, a primeira recomendação seria esse aqui, A Lei, aqui com o subtítulo Por que a Esquerda Não Funciona. Tem a foto do Che Guevara sendo coberta aqui por uma pintura amarela. Mas basicamente na lei, ele pega aquela questão dos direitos jusnaturais, né, que segundo o liberal é aquilo com que o homem nasce dotado, direitos inalienáveis, que são direitos negativos e, usando o termo jurídico, erga omnes. O que é o erga omnes? Você pode cobrar de qualquer homem aquele tipo de direito. E um direito negativo, em contraposição a muitos direitos que nós temos na nossa Constituição, que são direitos positivos, o direito negativo, para que você respeite ele, basta que você não faça nada. Ou seja, né, quais são os direitos naturais aqui que ele coloca? Vida, liberdade e propriedade. Como respeitar esses direitos negativos? Simplesmente não atente contra a minha vida e você está respeitando o meu direito à vida. Não invada a minha propriedade, você está respeitando o meu direito à propriedade. E não me torne um escravo, você está respeitando o meu direito à liberdade. E o que ele fala é que o Estado, que surgiu para inicialmente defender esses direitos que são anteriores ao próprio Estado, ele acabou por ser aquele que mais viola os nossos direitos naturais através, por exemplo, da criação de direitos positivos. Porque todo mundo quer educação e saúde. A gente quer que as pessoas tenham acesso a isso, mas educação e saúde tem um custo. Então, quando você fala que aquilo é um direito, vira um direito positivo, porque para que você possa dar educação e saúde para as pessoas, você tem que obrigar outras pessoas a pagar por isso. Novamente, comparando direito negativo e positivo. Se eu chego na rua e falo para alguém, respeite a minha vida, essa pessoa não tem que fazer nada, é só não me agredir. É só não atentar contra a minha vida. Agora, me dê saúde. É um direito positivo. Ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que pagar por isso, porque a formação de médicos, enfermeiros, material, a criação de hospitais, tudo isso tem um custo. E para pagar esse custo crescente, né, num estado que ele começa a interferir bastante nessa área, é necessário tributar mais as pessoas. E quando você tributa as pessoas, você começa a violar o patrimônio delas. Ou seja, você invade o direito de propriedade da pessoa. E até refletindo aqui, se um escravo é aquele que destina 100% da sua produção para o seu amo, o que a gente pode falar de quem destina 50%? Às vezes mais do que isso, dependendo do país que a gente está analisando. Aqui no Brasil, dentro do PIB, mais ou menos uns 35% vem de carga tributária. Então, 1/3 do ano, você está trabalhando para um amo, dando 35% daquilo que você produz. É um pouquinho mais do que 1/3 do ano. Para aquela pessoa, para ter alguma coisa em troca. Mas o que vem em troca aqui muitas vezes não é o que a gente quer. A maioria das pessoas, quando começam a ganhar um pouco mais, mesmo tendo acesso à saúde e educação públicas, né, um acesso teórico muitas vezes, prefere gastar mais do seu dinheiro, mesmo já tendo pago os impostos, para poder usar esse serviço de maneira particular. E aqui nesse livro, o Bastiat vai tecendo os raciocínios acerca disso, e tem uma frase que eu gosto muito, quando ele diz que a lei virou o campo de batalha de todas as ambições. Porque já que há tanto poder na lei hoje em dia, um poder até confiscatório, né, de mexer com direitos naturais do ser humano, vale mais a pena você se esforçar para chegar até um ponto onde você possa alterar as leis do que você trabalhar para produzir mais, por exemplo. Então, por conta disso, a gente tem esse grande embate político, a gente vê muito isso aqui no Brasil, onde praticamente a cada 4 anos nós entramos, no máximo, né, porque acontece durante os períodos entre eleições também, mas entramos numa verdadeira guerra ideológica que está cada vez pior por conta da polarização das pessoas, né? A gente vai sendo alimentado cada um pela sua bolha, temos a bolha liberal, tem a bolha socialista, tem a bolha lá do pessoal conservador, de direita, então o cara vai reforçando aqueles argumentos, puro viés de confirmação, né? O que você concorda, você passa a acreditar mais, o que você discorda, você simplesmente repele, não quer nem ouvir sobre aquilo, e daqui a pouco a gente está falando línguas diferentes e de maneira muitas vezes que parece irreconciliável. E por isso a gente fica com essa impressão, que na verdade não é uma impressão, está acontecendo mesmo, de um mundo cada vez mais polarizado. E a última sugestão de livro também do Frédéric Bastiat, O que se vê e o que não se vê. Vejam que é um livro curto, A Lei também é curto. Há 6 lições, esse aqui está um pouquinho maior, mas porque é uma edição de capa dura, então dá uma impressão de que é maior, mas o livro em si também não é muito grande. Mas agora no que se vê e o que não se vê, eu acho que eu posso resumir o livro nessa seguinte frase aqui do Bastiat. Ele fala que na esfera econômica, um ato, um hábito, uma instituição, uma lei não geram somente um efeito, mas uma série de efeitos. Dentre esses, só o primeiro efeito é imediato, manifesta-se simultaneamente com a sua causa, é visível. Os outros só aparecem depois e não são visíveis. Por conta disso, o nome do livro, O que se vê
e o que não se vê. Dando um exemplo aqui no livro, e que constantemente aparece, isso aqui é da metade do século XIX, mas até hoje, essa ideia do governo de interferir para, por exemplo, induzir o crescimento nacional, ela é muito presente, e aqui ele tem um exemplo ótimo sobre isso. Ele fala o seguinte, o governo fala, vamos fazer obra pública, então vamos construir aqui uma estrada. Todo mundo fala, olha, é bom, isso vai gerar empregos, é uma das receitas do keynesianismo, né? O Estado vai gastar mais, paga alguém para abrir um buraco, outra pessoa para fechar, ideal que seja algo útil, né? Esse exemplo do buraco aqui é um exemplo extremo, mas você vai estar dando dinheiro para as pessoas, elas com dinheiro poderão ser capazes de consumir mais, isso teoricamente faria a economia crescer. E muito antes de existir o keynesianismo, muito antes de nascer o John Maynard Keynes no século XIX, você já tinha os romanos fazendo isso. Você pega a época de Júlio César, quando ele quis dar emprego para a população, né? O que ele fez? Construiu templos, construiu monumentos, tudo isso colocava o romano para trabalhar, ele ganhava mais dinheiro e ficava feliz naquele momento. Só que isso é o que a gente vê, e é algo que você não vê, porque o Estado ele não gera riqueza, ele simplesmente toma de uns para dar para outros. Então nessa hora o que o Estado faz? Ele pega dinheiro de todos nós através dos impostos, ou ele pode criar dinheiro também, seja através de endividamento ou simplesmente através da impressão de mais moeda. Todas essas alternativas com consequências, que não são vistas de cara, mas aparecem depois. E ele pega esse dinheiro para empregar, por exemplo, em obras públicas, lá no caso dos romanos, né, na época de César, no keynesianismo, construir estrada, construir prédio, infraestrutura. Só que a questão é que esse dinheiro saiu de algum lugar. Então, esse dinheiro estava na mão das pessoas, podendo ser usado em outras coisas que talvez gerassem até mais crescimento do que aquilo que o governo quis fazer com o dinheiro. Então esse é o ponto. Há um outro exemplo aqui, quando ele fala, é igual falarem pra você que, vamos quebrar essa janela, porque ao quebrar a janela, você vai ter que trocar a janela, e quando você troca a janela, você tá dando dinheiro pro vidraceiro, o vidraceiro agora tem dinheiro pra gastar consumindo alguma coisa de outra pessoa, essa pessoa que foi escolhida agora passa a ter uma renda, tendo renda ela pode consumir de outra, assim você gira a economia. Mas a questão é que, se você não quebrasse a janela, simplesmente a pessoa gastaria aquele dinheiro com outra coisa. Por exemplo, iria gastar com um par de sapatos. Ela vai no sapateiro e ela paga o sapateiro por aquele par de sapatos, o sapateiro passa a ter renda, ele passa a consumir de outra pessoa, aquela pessoa que vendeu para o sapateiro, ela passa a ter renda também, a renda dela vira o consumo de outra, e assim a economia gira da mesma maneira. Sendo que no final, comparando as duas alternativas, em uma simplesmente a pessoa ela fez aquela escolha que ela jogava melhor com o dinheiro dela, e na outra simplesmente quebraram uma janela para que você pudesse adotar um outro caminho. Então, no final das contas, em uma linha de ação, você tem uma janela quebrada e na outra você não teve nada de quebrado, é simplesmente uma pessoa seguindo o caminho que ela achava melhor com o seu dinheiro. Então é uma outra leitura bem interessante para que você entenda um pouco mais essa questão do liberalismo, que é muito mal compreendido hoje em dia, muitas vezes até tratado com uma conotação meio pejorativa. E apenas resumindo para fechar aqui o vídeo, então as 3 recomendações, as 6 lições do Ludovic von Mises, A Lei do Frederic Bastiat e O que se vê e o que não se vê também do Frederic Bastiat. E se você tiver alguma recomendação de leitura também para passar para os inscritos aqui no canal, para as pessoas que estão vendo esse vídeo, deixa aqui nos comentários, compartilhe bons livros, aqueles que você acha que são interessantes, talvez até focando não tanto no iniciante, pode ser em alguém mais intermediário, dê sua contribuição. Coloca ali 2 livros assim, coloca aquele livro que você leu sobre esse assunto que você acha fundamental e o último livro que você leu sobre isso também. Aí a gente fica com recomendações tanto atuais quanto daquelas que seriam, teoricamente, né, na opinião de cada um, as fundamentais, as melhores. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe um like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.